Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta ou uma dúvida que surge na cabeça de muitas pessoas, e aqui hoje nós vamos esclarecer essa dúvida, que é o seguinte: transformar o que você gosta em profissão é uma furada? Será que é uma furada? Hoje eu vou te provar que não. Sejam bem-vindos. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. Eu quero te mostrar nuances sobre a carreira de astróloga kármica, né? A profissão de astróloga kármica, e que, se você gosta de astrologia, isso pode ser uma profissão, você pode se tornar uma astróloga, trabalhar com isso, e não, isso não vai acabar fazendo com que você deixe de gostar de astrologia, muito pelo contrário. Mas vamos começar pelo começo. Eu não estou aqui para julgar nenhuma escolha das pessoas, a escolha que as pessoas fazem em relação à carreira, né? Independente dessa escolha que elas fazem. Cada um tem uma história por trás da sua escolha, né? Do porquê escolheu determinada carreira, porquê escolheu determinado trabalho, e não cabe a ninguém julgar, né? Mas vamos pensar aqui um pouco sobre o que leva as pessoas a escolher determinado caminho, a escolher determinada profissão ou a escolher determinado trabalho. E as origens são muitas, não é? Então, muitas pessoas às vezes seguem a carreira dos pais ou são pressionados pelos pais para seguir essa carreira, né? E às vezes não é nem por pressão, às vezes a pessoa realmente se identifica com a carreira do pai. Então, o pai é médico, a vida inteira a pessoa cresceu, o pai ou a mãe, né? É médico, está na carreira médica e incentiva o filho, mostra e tal, e de repente, às vezes, até para seguir, aproveitar, né? Se o pai ou a mãe tem um consultório, um lugar que atende, aquela pessoa vai herdar aquilo. E isso já acontecia desde a Idade Média, não é? Pelo menos desde que a gente conhece muito de história, nem Idade Média, né? Assim, dos tempos antigos, isso já era um caminho natural. Então, o ferreiro ensinava a sua profissão, o seu ofício para os filhos, que passavam a ser ferreiros também. O carpinteiro, ele tinha aquela função que aprendeu do pai e que ele passa para os filhos, e os filhos continuam aquele trabalho seguindo a carreira dos pais, porque o trabalho ele era passado assim de pai para filho, aquele ofício, né? Naquela época era chamado de ofício. Então era um ofício, às vezes um artesão, né? Séculos atrás a maioria dos trabalhos eram de artesão e tal, né? Tudo era feito artesanalmente antes da era da indústria, e essa transmissão de carreira de pai para filho, né? De pais para filhos, era mais voltada para os homens do que para as mulheres. As mulheres, né, naquela época tinham a função só de cuidar dos filhos, então era nascer, crescer, casar, aprender as tarefas domésticas e seguir nisso. E é claro que o mundo mudou muito, né, ao longo desses 2 últimos milênios, né? Mas antigamente era assim que se passava a carreira de pai para filho. O construtor também fazia a mesma coisa. Ele via os filhos, ou se tinha um dos filhos que tinha mais capacidade para aquele ofício, e ele então ensinava tudo que ele sabia e passava a sua profissão para os filhos. E é até daí que surgiu os sobrenomes, porque até a Idade Média as pessoas tinham nome, e aí o sobrenome identificava a pessoa do lugar que ela era ou filho de quem. Então, principalmente na língua inglesa, que isso é fácil da gente entender, não é? Quando dizia assim, o fulano Williamson, era o filho do William. Johnson, o sobrenome que é muito comum, né? Era o filho do John. Então é assim, quem é o fulano? Eu sou o Jack Johnson, é o Jack, filho do John. Então, essas coisas, assim como o nome passava de pai para filho, os ofícios também passavam de pai para filho, né? Com o desenrolar da história e tal, as pessoas foram tendo acesso a mais opções de trabalho, a mais opções de carreira, e daí também uma certa liberdade maior para escolher. Mas essa questão de você herdar o ofício
dos pais, ou do pai ou da mãe, isso ainda é muito comum, principalmente nas carreiras mais, digamos assim, mais desenvolvidas, né? Como eu falo, o pai é um dentista, tem um consultório, aí o filho ou a filha acaba se interessando pelo assunto, estuda, se forma para herdar o consultório do pai. E assim outras famílias também se desenvolvem. Mas nem todo mundo faz isso. Só que sim, ainda existe uma certa pressão dos pais para que os filhos escolham determinada carreira, mesmo que não seja a deles próprios. Até pessoas que, digamos assim, de uma origem um pouco mais humilde, que se esforça para o filho estudar, para que ele faça uma faculdade, para que siga uma carreira, e daí vai preferir que o filho tenha uma carreira, uma profissão mais segura do que a que ele tinha, que trabalhava no campo, então o filho vai estudar, vai ser alguma coisa a mais. Muitas famílias até hoje, né, que vivem nas áreas rurais, os filhos estudam para se tornar veterinário ou alguma coisa, ou agrônomo, alguma função que vai dar continuidade naquele negócio da família. Às vezes, se é na indústria, não é? Um empresário abre uma indústria, forma, né, aquele patrimônio e ele vai querer passar aquilo para os filhos, se ele tem filhos, né? E se os filhos se identificarem com aquele negócio, ele pode continuar. Mas eu conheço também histórias de muitas pessoas que não quiseram assumir a empresa, né, do pai porque não tinha conexão com aquele negócio, né? E olha que eu conheço algumas empresas muito grandes e que o herdeiro não queria. Não, não é a minha área. Então, esse ele já meio que se rebelou contra essa coisa, mas é muito normal, né, que os pais queiram passar o seu legado para os filhos ou queiram direcionar a vida dos filhos, do tipo, acontece também no serviço militar, o pai é militar, o filho acaba sendo militar, ou uma coisa que leva pelo gosto mesmo ou não pela conveniência. Ou então, olha, não, você tem que seguir tal carreira ou fazer concurso público para o Banco Central, porque lá você vai ter uma carreira sólida. Você faz um concurso para uma das Forças Armadas, porque lá você vai ter uma carreira sólida, mesmo que seja um médico, um dentista, um engenheiro, leva para esse caminho do concurso público ou de entrar para uma instituição grande para ter uma certa estabilidade, né, no emprego, no trabalho e tal, na carreira. Então, muitas pessoas escolhem a carreira que vão seguir por conta de algumas situações do tipo, ou porque está seguindo a carreira do pai, ou porque os pais fizeram uma certa pressão para seguir aquela carreira, porque é uma boa carreira, ou porque está em voga, ou porque sabe que aquela é uma carreira que dá dinheiro, que vai dar segurança, né, para os filhos, e aí a pessoa acaba escolhendo aquele caminho por pressão dos pais, né? Ou às vezes escolhe um caminho não por pressão, mas porque precisa trabalhar, porque precisa ajudar em casa, porque precisa sustentar a família. Às vezes, quantas pessoas, né, estão seguindo um caminho, às vezes tão jovens ainda, cheios de sonhos, querendo fazer mil e uma coisas, e aí um fica grávido, né, ou grávida, né, tá namorando e a menina fica grávida e daí todos os planos mudam. A menina que tinha sonhos agora tem um filho para criar e ela só tem 17 anos. O rapaz que só tinha 19 estava pretendendo fazer faculdade, mas agora tem um filho para criar. E aí acaba ficando num trabalho ou fazendo alguma coisa por essa pressão social. E, gente, tá tudo certo, tá tudo bem, porque isso é normal, isso acontece e as pessoas seguem caminhos por conta disso, por necessidade. Ah, eu preciso de um trabalho que me pague bem porque eu tenho que sustentar minha família. Então, não faz a opção necessariamente porque gosta daquela área, mas porque precisa, porque é um trabalho. Trabalho é trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, eu vou fazer isso porque eu preciso, ou então eu vou seguir essa determinada carreira porque ela está em alto, porque ela dá prestígio, né? Por exemplo, uma vez eu ouvi um administrador falando com um engenheiro falando assim:
eu não sou tão bom quanto você, porque você é engenheiro e eu sou só um administrador. Veja bem, né? Ele escolheu a carreira de administração achando que não tinha competência para ser um engenheiro. Um engenheiro, obviamente, precisa de massa cefálica, né? Ou seja, precisa ter um bom cérebro para ser um engenheiro em qualquer área da engenharia, porque é uma das áreas mais difíceis, qualquer engenharia, e por isso também uma das mais bem pagas, entre outras, né? Mas se comparado com um administrador, normalmente, se esse administrador não virar um empresário, as chances são de que o engenheiro ganhe mais dinheiro. E às vezes tem mais prestígio, não é só dizer que é engenheiro, as pessoas já chamam de doutor, né? Os engenheiros aqui presentes podem me confirmar isso, né? Doutor fulano de tal, ele não tem um doutorado, nem é médico, mas é chamado de doutor, porque aquilo traz prestígio e reconhecimento. E às vezes as pessoas escolhem essa carreira por conta disso. Eu vou ter reconhecimento, eu vou ter prestígio. Essa é uma carreira que vai me dar status, que vai me dar poder, que vai me dar, enfim. E eu estou falando aqui das carreiras mais simples, né, ou mais conhecidas, né, que todo mundo tem acesso, né? Medicina, dentista, engenheiro, essas coisas, né, ou um médico, um militar, enfim, tem milhares de outras opções que existem aí e que dão reconhecimento, vão dar uma estabilidade física, e daí que esse é o caminho que muitas pessoas escolhem. E não necessariamente elas fazem isso porque gostam muito daquela área, tá? E é claro que, dentre as pessoas que escolhem esses caminhos, né, escolhem porque gostam muito. Aí eu vou ser jornalista porque eu gosto muito dessa área. Eu vejo um jornalista na TV e eu quero fazer aquilo, né? Eu vou ser médico porque eu quero salvar vidas. Eu tenho, aquilo me move. Então, se aquilo te move, já são outros 500, entendeu? Eu estou falando aqui das pessoas que escolhem um determinado caminho não porque aquilo vai trazer realização, mas porque aquilo vai trazer dinheiro ou vai trazer status, ou então porque tem uma pressão da família ou pela sua própria sobrevivência de trabalhar, e a pessoa escolhe aquele caminho sem ser aquilo que ela realmente gosta de fazer. Faz por fazer, pode até estar bem no emprego, mas não é aquilo que preenche o seu coração. E aí é que está o X da questão, entendeu? Qual é o trabalho ou a carreira que realmente preenche o seu coração, que te faria realizado? Será que você escolheu a carreira ou o trabalho que você está hoje baseado em uma dessas coisas que eu falei, ou você está realmente seguindo o seu coração, você está seguindo a sua paixão, você adora aquele seu trabalho, tá? E pode ser em qualquer área, gente. Tem vendedores que têm alma de vendedor. A pessoa nasceu para fazer isso. Ela é capaz de vender, como a gente fala na linguagem popular, vai vender gelo para esquimó, porque o cara é muito bom naquilo. Então, ele tem uma habilidade natural para esse tipo de coisa, e aí consegue fazer aquilo com a maior facilidade, né? E aí eu queria saber, quem está aqui agora ainda me assistindo, eu queria que me dissesse o seu trabalho atual, a carreira que você escolheu, você fez porque era uma coisa que você realmente gostava, que você tinha habilidade para aquilo, ou você escolheu por algum desses outros motivos? Por status, por dinheiro, por pressão familiar? Responde aqui para mim, tá? Então, sobre essas razões que levam as pessoas a escolher um determinado caminho, uma determinada profissão, né? Uma vez Freud foi questionado sobre o que ele entendia ser fundamental para a saúde mental de um indivíduo, tá? Vocês sabem, Freud, né? Psicanalista muito conhecido, muito famoso, fez história pelos seus estudos, e ele respondeu apenas duas palavras: amar e trabalhar. São as duas coisas fundamentais para que a pessoa tenha uma boa saúde mental. Aqui a gente está falando de saúde mental, ou seja, equilíbrio mental, para que sua mente
esteja de acordo com o seu corpo, com as suas emoções e com a sua vida, né? Então, para ter uma boa saúde mental, a pessoa precisa de duas coisas: amar e trabalhar. Então, em relação ao trabalho, ele disse que o trabalho tem uma capacidade de desempenhar na vida da pessoa um papel importante em relação à sua autoestima, ao equilíbrio psicológico e ao senso de identidade. Ou seja, a pessoa, quando ela exerce um trabalho, quando ela faz um trabalho, quando ela exerce uma profissão que ela gosta, isso aumenta a sua autoestima, porque ela está fazendo aquilo porque ela gosta. E é claro que se ela é reconhecida por esse trabalho, aumenta ainda mais a sua autoestima. Ou seja, se ela tem reconhecimento das outras pessoas, o que não é absolutamente essencial, mas isso também aumenta a sua autoestima, né? E aumentando a sua autoestima, equilibra o seu emocional, ou seja, o seu psicológico fica equilibrado. Então, quando essa pessoa ama e trabalha, mas principalmente, né, quando ela está trabalhando, ela consegue manter um equilíbrio psicológico saudável e também no seu senso de identidade. Por que o senso de identidade, né? Você já reparou que quando você vai numa reunião social, alguém sempre pergunta: o que você faz? Isso não é muito comum das pessoas te perguntarem: o que você faz? Que significa? Em que você trabalha? E aí, esse em que você trabalha acaba se tornando a sua identidade perante as outras pessoas. Então, é uma questão de, fulano é jornalista, fulano é arquiteto, fulano é comerciante, fulano é empresário, Beltrano é um pintor. E aí pode ser um pintor de paredes ou um pintor, né, um artista. Fulano é um ator, fulano é um cantor. Acaba que a sua identidade fica meio que vinculada à sua carreira, não é? E isso, se você tem um trabalho, uma carreira com a qual você se identifica, você cria essa identidade e ela se fortalece. Por quê? Você se identifica com aquilo porque você gosta daquele trabalho. Você gosta de ser reconhecido por aquele título. Fulano é um desembargador. Fulano é um comerciante lá da 24 de maio, sei lá, né? Ou o cara é um motorista de corrida, um piloto de corrida, enfim, a sua identidade fica atrelada a isso. Então, trabalhar, segundo Freud, dá à pessoa o senso de identidade e o equilíbrio psicológico. Por que o equilíbrio psicológico? Porque a pessoa se sente útil no mundo, ela está sendo útil, né? E isso aumenta a sua autoestima. Então, a estabilidade, né, emocional envolve, né, você ter emoções, sentimentos e humor, né, o seu senso de humor equilibrado, estabilizado. Tudo isso é afetado pelo trabalho, pela carreira. Então, se você não está fazendo aquilo que gosta, provavelmente as suas emoções, os seus sentimentos e o seu humor não fica legal, não fica equilibrado. E eu ouvi isso hoje de um jovem com quem eu estava conversando e ele falou: estou num trabalho que eu ganho bem, no entanto, aquilo não me satisfaz porque não é exatamente isso que eu gosto de fazer. Então, para quem é da geração mais nova, para quem é mais jovem, as pessoas têm uma facilidade, essa geração agora de 20 e poucos anos, ou de 30 e poucos anos, eles têm uma facilidade de, não, eu não gosto desse trabalho, isso aqui não me preenche, e eu largo e vou procurar outra coisa. Mas para as gerações anteriores, isso não era tão comum. Não, se me paga bem, eu vou ficar aqui, mesmo que eu não esteja satisfeito e realizado com isso. Mas aí o que acontece? Você, com isso, se você faz um trabalho que você não se identifica, que você não gosta, às vezes você até se identifica, mas aquilo não te preenche, aquilo não te satisfaz, você não é a tua paixão, você vai minando de pouquinho em pouquinho, você vai minando a sua autoconfiança, a sua autoestima, o seu humor
você fica mal-humorado, consequentemente, as suas emoções e sentimentos ficam balançados e você vai acabar descontando isso em outras pessoas, tá? Infelizmente, é assim que acontece, não é? Então, a autoestima, o equilíbrio, o senso de identidade, né, de você ser aquela profissão que hoje em dia está muito atrelado, né, com a nossa identidade na sociedade. Hoje em dia não, sempre foi, né? Sempre foi assim, desde que os tempos são tempos, que a pessoa sempre foi reconhecida pela sua profissão ou seu ofício. Então, isso gera esse senso de identidade na pessoa. E quando uma dessas coisas, né, não está te atendendo, quando você trabalha com uma coisa que não está te atendendo, a primeira área que vai minar é o seu emocional. Então, como eu falei, seus sentimentos, suas emoções e o seu humor vão deixar transparecer que você não está satisfeito com aquilo que você está fazendo, com o seu emprego, com o seu trabalho. E ao longo de um tempo, isso vai acabar com a sua saúde também, tá? Porque ninguém aguenta fazer uma coisa que não gosta pela vida toda. Então, tem uma frase de Confúcio que diz assim, né, que vocês também já devem ter ouvido: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Ou seja, se você faz aquilo que ama, você não considera aquilo trabalho, aquilo é uma coisa que te dá prazer. Aliás, eu estava ouvindo uma reportagem do Jô Soares, né, que faleceu, e aí estavam repassando várias reportagens dele, né, entrevistas que ele concedeu para outras pessoas, porque ele entrevistava pessoas, mas ele foi entrevistado uma vez e ele falou isso. Como ele entrou no mundo das artes, né, muito jovem, ele não encarava o trabalho dele, escrever livros, ou atuar, ou produzir uma peça, ou dirigir uma peça, ou qualquer dos seus trabalhos, né, na televisão, no teatro, no cinema, ele não considerava aquilo trabalho, porque era o que ele amava fazer. Então, aquilo para ele era diversão, não era trabalho. E aí que entra essa frase do Confúcio. Se você, né, escolha um trabalho que você ame e você não vai precisar trabalhar mais nenhum dia na sua vida, porque você vai fazer aquilo com prazer. E aí, se você faz essa escolha ao longo de um tempo, né, com o tempo, você vai ver que o seu emocional vai estar muito mais equilibrado. E se você não faz essa escolha, se você escolhe trabalhar por qualquer um desses outros motivos, né, ou só porque é para ganhar dinheiro, ou porque tem pressão da família e tudo mais, depois de um tempo, essa conta vai chegar, você vai ter que rever essa escolha sua, tá? Eu entendo que para muitas pessoas pode não ser fácil fazer uma transição de carreira ou sair de um trabalho, simplesmente largar e começar outro caminho, mas se o seu trabalho está interferindo na sua vida pessoal, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos e até na sua saúde, você precisa reconsiderar isso, tá? E no caso da astrologia kármica, se você ama astrologia, ou se você gosta muito de astrologia, imagine você ter, né, a oportunidade de estudar, se aprofundar, pesquisar, aprender cada vez mais sobre o assunto que você gosta e transformar isso numa profissão. Exercer um trabalho que tem a ver com aquilo que você já gosta muito, que você já tem prazer em fazer, né? Então, além disso, você vai estar ajudando outras pessoas, né? Porque se tornando uma astróloga kármica, você tem prazer em fazer aquele trabalho e você, além disso, está ajudando outras pessoas. Ou seja, você está contribuindo para que pelo menos um pedacinho, né, várias pessoas no mundo façam o mundo cada vez um pouco melhor, né, um pouquinho melhor. Então, cada contribuição dessa, cada pessoa que você atende, cada pessoa que você ajuda, é um pedacinho da sua contribuição para que o mundo se torne um mundo melhor. Porque se as pessoas estiverem melhor, o mundo vai se tornar um mundo melhor, com certeza, né? E aí, se você faz isso, né, porque gosta, se você se torna uma astróloga kármica porque você gosta da astrologia,
você vai se identificar com isso e a sua autoestima vai melhorar em vez de você estar trabalhando com uma coisa que você não gosta, que não te realiza, que não te satisfaz apenas por conta do dinheiro, para ganhar dinheiro ou por qualquer motivo desse gênero, né? Então, quando você tem essa oportunidade de trabalhar, principalmente com astrologia kármica, você impacta a vida das pessoas, isso tem um processo interno seu que vai cada vez mais aumentando a sua autoestima, porque você efetivamente marca a vida das pessoas que você atende, que você ajuda com astrologia, né? Ontem mesmo tinha uma pessoa que eu já não tinha contato há muitos anos, que ela assistiu a live de ontem e ela chegou a comentar que eu fiz a leitura kármica do mapa dela há mais de 10 anos. E até hoje ela se lembra daquele dia, porque aquilo impactou, aquela leitura impactou a vida dela. Ela nunca mais esqueceu de mim. E isso tem mais de 10 anos. Depois que eu fiz o mapa dela, eu ainda cheguei a fazer algumas outras vezes, mas depois a gente acabou se perdendo. E aí, através das redes sociais, né, ela me achou e ela falou isso ontem. Então, é assim, qual é a satisfação, né, de um astrólogo de ter essa retribuição da pessoa que ele atendeu, do cliente, de saber que marcou a vida da pessoa, de saber que ajudou, que contribuiu para melhorar a vida daquela pessoa. Essa realização, sabe, não tem como nem mensurar, porque isso é realmente muito realizador para quem faz esse trabalho, porque é um trabalho feito com propósito. Tem essa questão também. Quando você faz qualquer profissão, né? Eu estou falando aqui da astrologia kármica, mas isso em qualquer profissão. Quando você faz porque você gosta, você tem propósito naquilo que você está fazendo. E como astróloga kármica, mais ainda, né? Você tem propósito naquele trabalho. Aquilo te preenche porque você está usando, né, a sua habilidade, o seu conhecimento com propósito. Então, para quem acredita, né, naquela frase, transforme o que você gosta em profissão e passe a odiar o que faz, certamente quem falou essa frase não lidava bem com a questão do trabalho. E possivelmente até é uma questão kármica, tá? Porque tem pessoas que têm dificuldade na área do trabalho e daí ela pode gostar de alguma coisa, transforma aquilo numa profissão e deixa de gostar daquilo ou passa a odiar aquele trabalho. Com certeza tem uma questão kármica envolvida aí, porque pela experiência que eu tenho de olhar as pessoas, inclusive de pessoas que são famosas e que você vê que falam isso sempre, né? Que quando você faz um trabalho que envolve uma coisa que você gosta muito, né, que você ama, você faz com propósito e isso não é considerado trabalho. Ou seja, a pessoa tem propósito, tem realização, se sente realizada e daí que tem mais a ver com o que Confúcio falou. Se você trabalha com aquilo que você ama, você não está efetivamente trabalhando, você está fazendo aquilo que ama, não é? Só para terminar aqui, eu queria que você fizesse uma autoanálise, né? Refletisse sobre a escolha que você fez, a escolha profissional que você fez, a escolha que você tem hoje, se você escolheu uma profissão que você realmente gostava ou se foi por algum outro motivo, né? E como você se sente em relação a isso hoje. Você se sente realizada hoje com o seu trabalho? Você faz o que você faz realmente te dá prazer? Você gosta do trabalho que você faz? Se você gosta, você está num bom caminho, não é? Agora, se você não gosta e continuar empurrando essa decisão com a barriga e deixando isso para depois, deixando para decidir depois, eu quero mudar de carreira, mas ainda não é o momento. Enfim, se você adiar isso por muito tempo, muito provavelmente a vida vai fazer com que você, em algum momento, tenha que decidir. Ou porque a situação vai mudar, ou porque a sua saúde física, mental e emocional não vai estar bem
equilibrada. E daí chega a conta, né? Então, eu tive o prazer, ao longo da minha jornada, de sempre trabalhar com o que eu realmente gostava. E eu aconselho para todo mundo: faça uma escolha baseada no que você gosta, porque você não vai ser aquela pessoa que passa a semana inteira esperando pelo fim de semana. Ai, meu Deus do céu, graças a Deus é final de semana. E aí tem depressão no domingo à noite, porque segunda tem que começar a rotina toda de novo, tá? Essa eu posso te garantir que não vai levar a sua saúde muito longe. Eu vou encerrar aqui por hoje, agradecendo a presença de todos e nos vemos no próximo conteúdo. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.